Fala, moçada! Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Pessoal, vamos dar continuidade aí, tá? Na nossa disciplina de Anatomia Humana 1, tá? Aqui, professor Ederson Flávio Witz, que vos fala, ok? Nós estamos hoje aí no segundo momento, falando sobre o sistema nervoso, tá? É importante que vocês saibam que aqui existe uma sequência, né, de informações, então é importante que você já saiba as informações da aula, da primeira aula sobre o sistema nervoso aí, a parte que eu fiz a introdução dos assuntos aí, tá ok? Se você não assistiu, volta lá, assiste primeiro aquela aula e depois você vem para essa aula aqui, tá? Então, nós já falamos a definição, alguns conceitos, expliquei para vocês as características dos neurônios e comentei um pouco sobre as células da glia, falei dos seus componentes estruturais, as suas funções, e nós fizemos alguns exercícios aqui na última aula para que a gente pudesse ter aí uma compreensão, tá? Falamos sobre a divisão do sistema nervoso central, que ele é dividido em sistema nervoso central e periférico, né? Falamos aí das funções do sistema nervoso central, das estruturas que o compõem, né? Que formam o sistema nervoso central, sendo ela, né, o encéfalo e a medula espinhal. Falei para vocês também sobre o sistema nervoso periférico, quais são as funções, e também falamos das estruturas ali, né, a saber, né, os nervos, os gânglios nervosos e as terminações ou elementos nervosos aí, tá ok? Falei das estruturas protetoras e, pessoal, na última aula eu iria começar aqui, mas eu vi que não dava tempo, então deixei para a gente falar hoje sobre esse assunto aí, tá ok? Hoje, pessoal, dia 8 de maio de 2020, tá? Nós estamos dando sequência à nossa disciplina de Anatomia Humana 1, tá ok? Esse é o segundo momento, né? A parte 2, tá? Eu não sei quantas mais nós vamos ter, mas eu acredito que talvez uma ou duas ainda, além dessa daqui, tá? Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre as meninges, tá? Então, a sinonímia, né? Às vezes, pessoal, vocês vão procurar meninges, tá? E vocês vão verificar que o termo técnico para ela é meningo, né? Então, meningo refere-se às meninges, tá? Professor, mas como que, além de meninges, como que pode ser chamada também as estruturas aqui, tá? Talvez, pessoal, dependendo da referência bibliográfica que vocês irão procurar, vocês podem, talvez, ouvir o nome barreiras hematoencefálicas, tá? Então, o termo barreiras hematoencefálicas, protetores do sistema nervoso central, então, outras nomenclaturas que vocês podem encontrar também relacionado a isso aqui, tá? Então, as meninges, pessoal, são barreiras, são agentes protetores, tá? As meninges são chamadas, como eu disse para vocês, de barreiras hematoencefálicas, por quê? Porque o sangue que circula pelo encéfalo, ele tem que ter um caminho, um percurso, né, limitado, ou seja, ele entra por aquela estrutura. E o encéfalo, por ser uma estrutura muito, não só o encéfalo, mas a medula espinhal, muito peculiar, muito sensível, né, muito importante, não é legal se o sangue que chega até o encéfalo viesse passando por outros locais primeiro, né, talvez trazendo, por exemplo, se você tem uma comunicação ali, né, do ouvido com o encéfalo, talvez você poderia ter um sangue, né, passando primeiro pelo ouvido e depois entrando para o encéfalo e levando, por exemplo, um agente infeccioso do ouvido para o encéfalo. Então, isso poderia causar infecções encefálicas, né, encefalites, né, e isso poderia ter uma recorrência maior. Então, isso acabaria causando um enorme risco aí para o nosso corpo aí, tá? Então, o que eu quero dizer sobre isso, pessoal? Que o sangue que chega para o encéfalo, né, ele vai basicamente ali pelo tronco braquioencefálico, né, e as artérias, né, carótidas profundas e superficial e também pelas artérias vertebrais aí que também não precisa se preocupar com isso agora. Mas o que eu quero dizer?
que esses vasos que eu referi anteriormente são os vasos comuns para que o sangue vá para o encéfalo, né? E isso faz com que esse sangue, né, ao ser bombeado pelo coração, vá para o encéfalo, livre de qualquer agente infeccioso ou qualquer risco, né? Isso de forma de uma pessoa saudável, né? Então, esse sangue, ele que vai por esse único caminho, únicos caminhos aí que eu falei para vocês, eles acabam trazendo para o encéfalo um sangue, posso dizer um sangue mais limpo, mais seguro, né? Para chegar nesse local tão importante que é o nosso encéfalo e a nossa medula espinhal. E aí, pessoal, onde que entra as meninges, pessoal? As meninges, elas vão separar o nosso encéfalo, né? E a nossa medula espinhal, fazendo com que o sangue que já está dentro desse limítrofe que eu comentei com vocês, desses vasos sanguíneos, eles possam ter acesso tanto ao encéfalo quanto à medula, né, ao sistema nervoso central, e, né, esse sangue ele fica sendo entregue a essas áreas importantes, sem ter o risco de vir um sangue externo a esse local que é o local de bombeamento, tá? Então, em outras palavras, pessoal, as barreiras hematoencefálicas, o nome já fala, barreira que impede. Hemato, né, hemato, sangue, encefálico, né, ao encéfalo. Tá? Então, elas protegem esse sangue que vai circular pelo encéfalo. Tá? Então, como eu disse para vocês, né, existem, pessoal, quando o sangue ele está circulando e ele vai para essas áreas importantes, essas áreas nervosas, né? Isso vale para o encéfalo e para a medula espinhal. Essas regiões, pessoal, elas precisam receber um sangue livre de agentes infecciosos, tá? Então, onde que vai entrar as barreiras hematoencefálicas ou as meninges, né? Ou esses protetores encefálicos? Elas vão entrar de uma forma em que vai filtrar, vai agir como uma barreira, tá? Melhor dizendo, né? Um limitador, tá? Do sangue que pode chegar a essa região com as substâncias importantes do sangue. Então, existem, pessoal, obviamente, substâncias, perdão, que são capazes de ultrapassar essas barreiras, ou seja, tem substâncias que conseguem burlar, passar por essas barreiras hematoencefálicas, que são essas meninges, tá? E ao final disso, pessoal, nós temos uma infecção, né? Uma infecção do encéfalo, uma infecção, né, na medula espinhal. Então, as meninges aqui comentada por mim são as barreiras que vão impedir com que sangue com substâncias nocivas possam chegar ao encéfalo, trazendo, né, risco de contaminações e infecções aí. Então ele atua como uma barreira hematoencefálica para que somente aquele sangue por aquele caminho comum possa chegar lá, como eu disse para vocês, ok? Então, se nós fôssemos definir o que são meninges, meninges são membranas, são barreiras, né, de tecido conjuntivo, tá, que impedem, né, impedem que determinadas substâncias nocivas possam chegar às células nervosas, tá? Então elas vão impedir que essas substâncias nocivas possam chegar ali nas nossas células nervosas. Lembrando que células nervosas nós temos tanto os neurônios quanto as células da glia, né, as neuróides, tá? São células auxiliares, como eu já falei para vocês, tá, ok? Quais são os tipos, pessoal? Já vou mostrar para vocês as imagens ali, né? Mas já vou comentando para que quem quiser anotar já vá fazendo essa função agora, tá? Então, quais são os tipos, tá? Basicamente, pessoal, as meninges, que são as barreiras hematoencefálicas, elas são divididas em 3 tipos, tá? Em 3 membranas ou em 3 lâminas, tá? É como se fosse, pessoal, aqui, é como se você pegasse o encéfalo, né, ali e colocasse uma capa, um plástico por cima, né? Aí depois você viesse e colocasse um outro plástico por cima daquele ali. E depois você viesse com outro plástico, tá? Então as meninges vão ser 3 membranas de tecido conjuntivo ali, que vão revestir tanto o encéfalo
quanto, né, a medula espinhal. Então, gravem isso, tá, pessoal? As meninges, elas estão envolvendo tanto o encéfalo quanto a medula espinhal. Então, observem nessa imagem aqui, pessoal, ó. Então, aqui eu tenho, ó, o encéfalo e aqui eu tenho, ó, a medula espinhal, tá? Então, a medula espinhal, ou espinal, né? É essa estrutura aqui, ó, tá? Então, ó, a medula espinhal, ela está, né? Ela está envolvida, né? Pelas meninges, tá? E o encéfalo? O encéfalo é toda essa bola aqui, pessoal, ó. O encéfalo também está sendo revestido pela meninge, tá ok? Então, mais uma vez, pessoal, tanto o encéfalo, ó, aqui eu tirei as meninges, tá? Então eu consigo ter acesso ao encéfalo, tá? Então, tanto no encéfalo, tá? Como todas as estruturas que estão aqui nele, formando o encéfalo, está revestida por uma membrana de tecido conjuntivo chamada de meninges, tá? Meninges. A medula espinal, que está aqui, ó, ela também está sendo revestida por uma membrana de tecido conjuntivo chamada de meninges. Então, mais uma vez, as meninges, elas vão revestir, elas vão cobrir, elas vão proteger tanto o encéfalo quanto a medula espinal, ok? Então, vamos lá. Então, quais são, professor, as meninges, tá? As meninges são 3 lâminas, 3 membranas, tá? Então, nós podemos denominá-las, né? Chamá-las da seguinte forma. Então, de fora para dentro, nós temos, ó, a dura mater, que é essa amarela, tá? Dura mater. Ah, professor, como é que se escreve? Tá escrito aqui, pessoal, ó. Dura mater, tá? Dura mater. Nós temos aí a membrana do meio, tá? Chamada de aracnoide, tá? Como que se escreve? Tá escrito aqui, ó. Aracnoide, que seria nessa imagem aqui, essa vermelha, tá? Aracnoide. E a mais interna das 3, tá? Que é chamada de pia mater, seria aqui a azul, tá? Pia mater. Professor, como que se escreve? Tá escrito aqui, ó. Pia, tem o hífen, né? Pia mater. Mater. Ok? Então, mais uma vez, as meninges são as barreiras hematoencefálicas, né? Que reveste tanto o encéfalo, como está na imagem aqui, quanto a medula espinal, que também está na imagem aqui, ó. Então, ela está tanto aqui no encéfalo, quanto aqui na medula espinal, né? Que fica ali entre as vértebras, né? Então, vamos lá. Quais são essas membranas? De fora para dentro, quando eu falo de fora para dentro, Deus me perdoe, mas imagina um tiro entrando na cabeça desse indivíduo aqui, né? Então, o que nós vamos ter, pessoal? Nós vamos ter a pele, né? E o cabelo aqui em cima, né? Aí nós vamos ter o crânio, que é essa parte óssea aqui, ó. Né? Aí nós vamos chegar na onde? Na meninge, que vai revestir o encéfalo, nesse caso. Então, nós vamos ter a primeira, né? O projétil vai perfurar a dura mater, que é a mais externa. Depois ele vai perfurar a do meio, né? Que é a aracnoide. E depois ele vai perfurar a pia mater, que é a mais interna, tá? Aí sim esse projétil vai chegar no encéfalo, se ele chegar, né? Então, as membranas ou barreiras hematoencefálicas são dura mater, aracnoide e pia mater. São as 3 membranas que formam as meninges. Todas elas são meninges, tá, pessoal? Ok? Cada uma é meninge. Todas elas meninges, no plural, tá ok? Aqui, na medula espinal, nós podemos visualizar o que, pessoal? A mais externa, da mesma forma, dura mater. A do meio, a aracnoide. Né? A mais interna, pia mater. Tá? Então, para depois chegar na medula espinhal. Imagina que o indivíduo vai lá fazer uma cirurgia, né? Uma cirurgia e precisa fazer uma sedação, né?
uma analgesia, né? A gente fala aí tomar uma anestesia, né? Então, o indivíduo, o que ele vai fazer? O profissional anestesiologista, ele vai pegar um catéter, né? Uma agulha bem fininha, e vai introduzir na região lombar ali. Ele vai ter que perfurar primeiro a pele, aí depois da pele, entre as vértebras, né? Ele vai perfurar, pessoal, primeiro a dura mater, não é isso? Para poder lançar o líquido aqui, tá? Nesse espaço. Depois eu vou comentar. Mas o que eu queria que vocês pensassem? Ah, eu já vi um caso, ouvi falar que a pessoa foi fazer uma cirurgia, uma anestesia, e o médico errou e a pessoa perdeu o movimento das pernas, por exemplo. Então, o que aconteceu? A agulha passou pela pele, né? Aí passou pela dura mater, depois passou pela aracnoide, e depois passou pela pia mater, e depois ela chegou na medula espinhal. Pode ter acontecido isso. E causou uma lesão na célula nervosa, a pessoa perdeu o movimento, tá? Pode ter atingido o ramo nervoso? Pode também. Então, acreditem que, pessoal, nesse exemplo que eu estou falando para vocês da agulha, seria para passar por tudo isso aqui e chegar na medula espinal, seria uma falha, tá? Não é comum a agulha passar por aqui. Depois vocês vão entender o porquê, tá? Então, até esse momento, eu gostaria que vocês compreendessem que nós temos 3 tipos de meninges, tá, pessoal? Quais são as meninges que nós temos aqui? Nós temos de fora para dentro a dura mater, a camada média, né, das meninges que está no meio é a chamada de aracnoide, a camada mais interna é chamada de pia mater. Pia mater. Beleza? De dentro para fora. Imagina que o indivíduo, que nem esse senhor aqui, ó, foi seccionado, a gente consegue ver. Vocês estão vendo, pessoal? Aqui dentro, ó, é o encéfalo, né? Aqui corpo caloso, né? E tem os vasos aqui. Então, ó, o tronco encefálico. Então, aqui nós temos o encéfalo. Só que aqui, ó, ao redor, nós visualizamos uma lâmina, parecendo um plástico, como eu dei o exemplo para vocês. Essa lâmina aqui, isso aqui é meninge, pessoal. Então, essa meninge aqui é um tipo de barreira que vai estar protegendo o encéfalo. Tá ok? Beleza? Eu poderia ter colocado aqui, pessoal, e não coloquei, né? Quais são as funções, né? Então, quais são as funções das meninges, tá? Então, nós temos aí, pessoal, como função. Para que nós temos as meninges aqui? Como eu já falei lá no início para vocês na definição. Nós temos a finalidade de proteger, né? Proteger o encéfalo e a medula espinhal. Professor, proteger do quê? Como eu disse para vocês lá anteriormente também, eu disse para vocês que o sangue não pode, né, passar por determinadas áreas, qualquer área, e chegar no encéfalo. O encéfalo não pode ter o contato com o sangue vindo de qualquer lugar e trazendo substâncias que não são importantes para o nosso corpo ali. Então, ele tem função de proteger o encéfalo contra, né, esses componentes sanguíneos que são tóxicos, que são nocivos ao corpo. Então, essa é uma função. A segunda coisa que nós podemos considerar aqui é que as meninges, pessoal, elas vão atuar também como um amortecedor, tá? Contra impactos, tá? Contra tensões. Se você, pessoal, se você der um cascudo na cabeça de alguém, o que vai acontecer? O impacto vai ser diminuído, por exemplo, pelo pelo, né, pelos cabelos que estão na cabeça ali, vai diminuir um pouco do impacto do cascudo. Segundo, a pele vai diminuir também o impacto. Terceiro, pessoal, o crânio vai diminuir, né, a maior parte dessa pressão, dessa força. Terceiro, as meninges vão também proteger. Então, a meninge ela vai proteger também contra impacto, contra tensões que podem ser acometidas ali, tá ok?
Outra função, pessoal, as meninges, pessoal, elas atuam também no controle da pressão intracraniana, tá? Não sei se vocês já ouviram falar sobre a PIC, né? A pressão intracraniana, tá? A pressão intracraniana também ela é regulada através das meninges ali, tá? As meninges participam desse processo de controlar a pressão, tá? Quando dói a cabeça ali, não estou falando que toda dor de cabeça é por isso, não. Mas em algumas situações pode ser por uma disfunção de pressão, tá? Intracraniana, tá? As meninges, pessoal, elas podem ajudar, elas podem ter função também, né? De nos ajudar em caso de processo inflamatório, né? Ou seja, diminuir a inflamação através da absorção, né, de secreções ali, né, e retirada dessas substâncias, elas podem ter essa função também, tá ok? Então, voltando ao que eu comecei a falar e não finalizei aqui, porque eu lembrei desses fatores aqui, funções, se eu fosse considerar as meninges de dentro para fora, imagina que esse cidadão aqui, pessoal, ele desenvolve um tumor, um câncer, tá? E esse câncer começa a desenvolver aqui dentro da sua massa encefálica aqui dentro do encéfalo. Qual que é o natural? O câncer desenvolver de forma interna para fora. Então ele vai expandindo, ele vai aumentando. E vocês percebam o seguinte, o que eu quero dizer aqui? Que se nós fôssemos falar o nome das meninges de dentro para fora, qual que seria a primeira parte, qual que seria a primeira membrana a ser comprimida, a ser apertada pelo câncer aqui? Seria a pia mater, depois a aracnoide e, por último, a dura mater. É claro que o tumor ia encostar depois na parede do crânio e ia causar compressão aqui das estruturas. Então, as membranas hematoencefálicas são 3. De fora para dentro, dura mater, a do meio, aracnoide e internamente a pia mater. De dentro para fora, pia mater, aracnoide e dura mater, tá? São as 3 membranas que revestem a estrutura ali, tá? Então aqui eu queria considerar algumas informações a mais, tá? Com relação à sua estrutura, tá? A sua nomenclatura também. Então, a palavra dura mater, pessoal, dura vem de rigidez mesmo, tá? Dura, porque ela é mais rígida, é mais dura, tá? Mater vem de mãe aqui, então seria, ao pé da letra, a mãe dura, ou seja, a membrana mais resistente, mais dura aqui, tá? Das 3, tá? A dura mater, pessoal, era a mais espessa, tá? É a membrana mais espessa que nós temos ali, tá? Então, se vocês observarem, aqui, ó, né, vocês vão ver que nós temos em amarelo aqui, ó, isso aqui é uma vértebra, né, e aqui no meio está a medula espinal, ó. E ao redor da medula espinal, nós temos aí as meninges aí. Então, em amarelo, nós temos a dura mater, né? Então, a mãe dura, tá? Como o nome já fala, ela é mais dura, então ela que vai atuar nesse processo maior de absorção contra impactos, tá, pessoal? Contra impactos aí, tá ok? A segunda membrana, que é a aracnoide, essa palavra aracnoide vem de aracnídeo, tá? Como assim aracnídeo? Aracnídeo significa, né, relacionado, semelhante a aranha, pessoal. Na verdade, o termo aracnoide, ele se refere porque a morfologia dessa membrana, ela aparenta ser formada com teias de aranha, tá? Então, ela tem uma aparência de teia de aranha, por isso que essa palavra araque, né? Araque vem de aranha, é isso? Aqui no caso, teia de aranha. E a palavra oide significa, esse sufixo oide, né, significa semelhante a. Então, semelhante à teia de aranha. Seria ao pé da letra, tá? O significado disso aqui. Então, professor, o que eu vou entender com isso? Você vai entender que a aracnoide é a segunda membrana, a membrana do meio, né? E essa membrana do meio, tá? Ela tem uma aparência, né, uma morfologia, né, parecida com uma teia de aranha. Então, professor, eu não estou enxergando isso. Ó, se você olhar aqui, ó,
nessa estrutura aqui, ó, vocês vão ver que essa membrana, ela parece que tem um monte de teia esticada, tá? Então, por isso que ela tem esse nome. Se você observar aqui, ó, nessa imagem aracnoide aqui na medula espinhal, ó, vocês vão ver que tem um monte de teia esticadinha aqui, tá? Então, esse aspecto, tá, dessa membrana aqui, ela tem essa nomenclatura, aracnoide, tá ok? Continuando. A camada mais fina, pessoal, mais interna, tá? Aquela que está encostada, bem próxima ao encéfalo, e aquela que também está bem encostada, bem próximo à medula espinhal, né? Ela é chamada de pia mater, tá? Aqui ao pé da letra, pessoal, refere-se a uma mãe fina, tá? A uma estrutura laminar fina, tá? Então, a pia mater, pessoal, é a membrana, né, mais íntima, mais próxima do encéfalo e da medula espinhal. Ela fica bem encostada aqui em cima da estrutura, tá? Do encéfalo e da medula espinhal. Então, se vocês observarem, pessoal, vocês vão ver que a pia mater é uma membrana vascularizada, tá? O que é uma membrana vascularizada? É uma membrana que possui vasos sanguíneos, né, na sua superfície aqui. Professor, por que a meninge pia mater tem esses vasos sanguíneos? Porque como ela está próxima ao encéfalo e à medula, ela vai proporcionar uma irrigação vascular e uma drenagem. Então, ela vai, né, levar sangue para as estruturas superficiais aqui do encéfalo e da medula, e ela também vai ajudar a tirar esse sangue aqui, fazer processo de irrigação e drenagem. Tá? Então, leva e traz sangue, ok? A pia mater é a membrana mais fina, é a mais íntima, a que está em contato tanto com o encéfalo quanto a medula espinhal, e ela tem por função também a irrigação e drenagem, né? Ou seja, a vascularização dessas regiões superficiais aqui nervosas, tá? Tanto do encéfalo quanto da medula espinhal. Beleza? Eu queria comentar, pessoal, com vocês também, tá? Aqui, só para salientar aqui, ó, aqui nós temos o crânio, aqui nós temos a dura mater, aqui nós temos a aracnoide, ó, que tem saindo dela as teias de aranha, que a gente viu, né? E aqui, ó, bem encostado, fininha, nós temos a pia mater e ó, o vaso sanguíneo, ela é vascularizada. E aqui, um pedaço de massa do encéfalo, né? Do cérebro, né? Que faz parte do encéfalo. E isso acontece também aqui na medula espinhal, tá ok? Então, a organização das meninges são essas. Aqui mais uma vez. Dura mater, aracnoide e mais fininha aqui, né? Ó, nós temos a pia mater com seus vasos sanguíneos aqui, ó, que vão drenar o sangue ali, ok? Vou aproveitar essa imagem, pessoal, para comentar sobre os espaços, tá? Então, olha só. Então, os tipos são 3. Dura mater, aracnoide e pia mater. E os espaços? Professor, tem espaços ali? Tem, tá? Tem espaços, sim. Então, observem que, pessoal, entre a dura mater e a aracnoide, aqui nessa imagem não dá para ver porque existe, não é uma imagem microscópica, né? Mas acreditem, tá? Existe espaços aí, tá? Aqui a gente consegue ver o espaço, né, entre a pia mater, né, e a aracnoide. Então aqui tem um espaço. Aqui entre a dura mater e a aracnoide nós não conseguimos visualizar. Mas pensa comigo aqui, pessoal. Nós temos aqui alguns espaços, tá? Eu vou escrever aqui para facilitar. E me ajudar aqui, ó. O troço aqui me ajudar, né? Então observe o seguinte, pessoal.
Então, ó, eu tenho um espaço chamado extradural, ou também chamado de epidural. Esse espaço extradural ou epidural é um espaço que está entre, tá, o crânio e a dura mater. Calma que eu já vou explicar para vocês aí. Então, o que eu estou anotando aqui para ajudar vocês, pessoal, para vocês poder ficar mais claro e também escrever aí. Eu estou falando aqui sobre os espaços, tá? Então, quais são os espaços que nós temos entre as meninges, tá? Nós temos um espaço chamado de extradural ou epidural, que é a mesma coisa, tá? Esse espaço fica onde? Entre o crânio e a dura mater, tá? Então, entre o crânio e a dura mater. É um espaço chamado extradural. Eu tenho um outro espaço, pessoal, chamado de espaço, tudo é espaço, tá? Subdural. Eu não me recordo se a nova ortografia mudou essa questão do hífen, tá? Mas eu não sou professor de português, tá? Bem que eu deveria saber, mas eu não me lembro agora não, tá? Então, o espaço subdural, pessoal, a palavra sub, tá? Quando a gente fala sub, tá em cima ou embaixo? Muita gente acha que tá embaixo, né? E tá certo, tá? Porque sub vem de abaixo, tá? Alguns falam acima, né? Então, submarino, então tá sub, abaixo da água, né? Então, subdural é um espaço que está abaixo da dura mater, tá? Então, subdural é um espaço que está abaixo da dura mater. Entre a dura mater, eu vou colocar DM aqui, tá? O que é DM, professor? Dura mater, tá? Então, entre a dura mater e a aracnoide. Então, o que é isso aí que eu marquei aqui, pessoal? O espaço subdural, tá? Então, tem um espaço chamado subdural também? Tem. E aonde que está esse espaço subdural? Está entre a dura mater e a aracnoide, ou seja, subdural, abaixo da dura mater, tá? Então, é um espaço que nós temos ali. Nós temos um outro espaço chamado de espaço subaracnoide, ok? Esse espaço subaracnoide, ele vai estar na onde, professor? Ele vai estar, olha o nome, abaixo do que? Aracnoide. Então, abaixo da meninge aracnoide. Então, ele vai estar entre a aracnoide e entre a pia mater. Ok? Então, esse espaço chamado de espaço subaracnoide. Talvez vocês vão achar assim, ó, também, ó. Subaracnoide, tá escrito ali. Vou colocar assim para ficar no padrão. Se estiver errado, errei em todos, tá? Então, subaracnoide é o espaço que está abaixo da aracnoide, entre a aracnoide e a pia mater. Já vou voltar lá na imagem e vou mostrar para vocês, tá? O espaço que nós temos aqui chamado de espaço subpial. Rapaz, quando fala subpial, o pescador chega a saliva, né? Comer um piauzinho. Então, o espaço subpial não vem de peixe, tá, pessoal? Vem do espaço que está abaixo. Pial refere-se a pia mater. Então, ele está abaixo da pia mater, tá? Entre a pia mater, vou colocar PM. PM é polícia militar? Não, tá? PM aqui refere-se a pia mater. Entre a pia mater e a estrutura nervosa, né? Que seria tanto o encéfalo ou, né, a medula espinhal, né, ou espinal. Então, pessoal, olha só, quais são os espaços que estão envolvidos aqui, tá? Então, vocês viram que eu coloquei 4 espaços. O extradural ou epidural, que é o espaço que fica abaixo ali do crânio, né? Entre o crânio e a dura mater. Nós temos o espaço que fica entre a dura mater e a aracnoide, que é o espaço subdural. Nós temos o espaço que está
entre a aracnoide e a pia mater, que é o espaço subaracnoide, e nós temos o espaço que está, né, entre a pia mater e o encéfalo, ou entre a medula espinhal, que é o espaço subpial. Na verdade aqui, pessoal, é muito fácil de vocês gravarem isso aqui, ó. Por quê? Se você esquecer o sub aqui, ó, vocês vão ver que tá, ó, dural, aracnoide e pial. Então, dura mater, aracnoide e pia mater. E o sub é embaixo, então, subdural, embaixo da, né, dura mater. Subaracnoide, embaixo da aracnoide, né? Subpial, embaixo da pia mater. Então, poxa, embaixo da dura mater tem um espaço? Tem. Então, a dura mater está em cima. O que vai estar embaixo? Isso aqui, ó, aracnoide. Então, aqui no meio vai ter o quê? Vai ter um espaço subdural. Tá ok? Essa palavra extra, pessoal, refere-se a externamente, tá? E esse epi vem de em cima, tá? Então, epidural está em cima, está acima da dura mater, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, mais uma vez, e agora vocês sabem que existem os espaços, tá? Eu queria dar uma ênfase aqui, pessoal, nesse cara aqui, ó, que eu vou colocar o asterisco, tá? Então, esse cara aqui eu queria que vocês tivessem um cuidado mais importante nele aqui, tá? Vou explicar já já por quê. Mas antes disso, vamos colocar os espaços aqui para vocês gravarem. Então, observa o seguinte, pessoal. Então, olha só, eu tenho o crânio aqui, né? Então, eu tenho o crânio aqui. Então, embaixo aqui do crânio, eu tenho a dura mater, não tem? Em amarelo? Sim. Só que entre o crânio e a dura mater, eu tenho um espaço aqui. O crânio e a membrana dura mater não está grudado, pessoal, senão seria uma coisa só. Aqui existe um espaço entre os dois. E esse espaço que existe entre o crânio e a dura mater é chamado de espaço epidural. Epi está acima da dura mater. Epidural, acima da dura mater. Ou extradural, externamente à dura mater. Tá? Então esse espaço está aqui em cima desse amarelo, separando os dois aqui, ó, o crânio e a dura mater. Tá? Aqui, abaixo da dura mater, eu vou ter uma outra membrana, não tem? É uma membrana chamada aracnoide, mas como vocês sabem, elas não estão grudadas, não seria uma só, elas estão separadas. Se elas estão separadas, existe um espaço entre as duas. Então, olha só, como é que é o nome do espaço que está aqui entre as duas? Como é que é o nome dessa membrana? Dura mater. Embaixo da dura mater, subdural. Então, subdural é o espaço que está abaixo da dura mater, ou seja, entre a dura mater, que está para fora, e a aracnoide, que está para dentro. Então, esse espaço é chamado de subdural. Então, entre o crânio e a dura mater, epidural ou extradural. Entre a dura mater e a aracnoide, subdural. Aqui, entre a aracnoide, né, aqui nós temos a aracnoide. Abaixo dela, tá, nós temos a pia mater, que é aquela fininha que tem os vasos sanguíneos. Então, são duas, elas estão separadas, senão, né, se tivesse junto seria uma só. Então, como as duas membranas estão separadas, tem um espaço aqui. Esse espaço que está, né, abaixo da aracnoide, lembra? Abaixo, sub, né? Então, abaixo da aracnoide, subaracnoide. Então, esse espaço que está entre a aracnoide e a pia mater é chamado de espaço subaracnoide. Beleza? Aqui nesse espaço, pessoal, existe a presença de um líquido importante de se comentar, tá? Esse líquido que fica aqui chama-se LCR, tá? LCR, que é esse cara aqui, ó, LCR, tá? Já já eu vou comentar sobre ele. Então vamos continuar os espaços aqui para não misturar, tá? É que eu pedi para vocês marcar um asterisco ali, né, que existia um bizu aqui, ó, que é no espaço subaracnoide tem a presença de um líquido importante, chamado de LCR, tá ok? Então vamos lá, continuando para finalizar aqui os espaços. Abaixo da pia mater, nós temos um outro espaço, tá? Lembra que a pia mater é uma membrana, tá? E ela está separada do encéfalo, embora ela está superficialmente, mas, né, não é a mesma coisa. Então, a pia mater, que é essa membrana,
ela reveste o encéfalo e também a medula espinhal, como eu disse para vocês. Só que são estruturas que existe um espaço. E esse espaço que está abaixo da pia mater, pessoal, está abaixo da pia mater. Abaixo, sub. Pia mater, subpial. Então, o espaço subpial está abaixo da pia mater, entre a pia mater e o encéfalo, ou entre a pia mater e a medula espinal, tá ok? Então, quais são os espaços que nós temos aqui no crânio aqui, né? E entre a medula espinhal, os espaços que nós temos. Nós temos o espaço epi ou extradural. Aqui nós temos o espaço, né, subdural. Aqui o espaço subaracnoide, né, subaracnoide. E aqui embaixo o espaço subpial. Mais uma vez, epi ou extradural, subdural, subaracnoide e o espaço subpial. São todos os espaços. Agora eu vou piorar a situação para vocês. Imagina que aquele projétil, aquele tiro que a pessoa levou na cabeça ali, tá? Deus nos livre, né? É só uma hipótese aqui para a gente poder viajar junto com o projétil e aprender anatomia aqui. Então, o projétil, pessoal, a bala, como as pessoas falam, ele ia perfurar o quê? Primeiro o cabelo, que não entra na nossa matéria, depois o crânio, que não vai entrar agora nessa disciplina ali, né? Nem a pele. Então, ele vai penetrar os pelos, a pele e vai penetrar o crânio. Aí começa, o que ele vai passar primeiro? A meninge ou um espaço? Um espaço. Então ele vai passar pelo primeiro espaço que tem ali acima da dura mater, chamado de epi ou extradural. Aí o projétil vai chegar na onde? Ele vai chegar em nenhuma membrana. Ele vai chegar na dura mater. Então ele encostou na dura mater. Aí ele vai perfurar a dura mater, vai chegar na aracnoide. Primeiro, não, ele vai passar pelo espaço que tem nos dois. Esse espaço abaixo da dura mater é chamado de quê? Subdural. Aí ele vai penetrar o espaço subdural e vai chegar na aracnoide. Depois que ele perfurar a aracnoide, ele vai passar um espaço que está abaixo da aracnoide, chamado espaço subaracnoide. Lembra que aqui tem um líquido importante chamado LCR, tá? Aí ele passa pelo espaço subaracnoide e chega na onde? Chega na pia mater, tá? Chegou na pia mater, ele vai continuar, vai ter um espaço entre a pia mater, né, e o encéfalo nesse caso. Então é o espaço chamado subpial. Depois que ele passar no espaço subpial, ele vai atingir o encéfalo, tá? No caso aqui o cérebro, né? Então ele vai penetrar o encéfalo. Posteriormente, primeiro ele vai passar por todas as meninges e os seus espaços, né? Para poder chegar lá, ok? Então, se você pensar naquele mesmo tumor que eu falei para vocês aqui, o câncer, ele vai começar a crescer aqui dentro. E ele vai expandir. Primeira coisa que ele vai comprimir é o que, pessoal? O espaço, não é isso? Qual é o espaço? Ele vai diminuir o espaço subpial. Depois, ele vai, se continuar crescendo, ele vai começar a comprimir a meninge, que é a pia mater. Depois que ele começar a comprimir a pia mater, ele vai diminuir o espaço, né, chamado espaço subaracnoide, que está aqui. Depois ele vai começar a empurrar, a comprimir a membrana aracnoide. Depois ele vai começar a comprimir o espaço subdural. Depois ele vai continuar comprimindo a dura mater. Depois ele vai diminuir o espaço epidural ou extradural, para depois ele acabar encostando no crânio, tá? E aí não tem mais como ele expandir, né, para fora, porque ele já chegou no limite. Aí ele vai começar a expandir para dentro. Então percebam, pessoal, eu sei que às vezes você deve estar em casa falando assim, poxa, é muito nome, é muita coisa. Mas a minha ideia, pessoal, é falar para vocês de fora para dentro, de dentro para fora, o espaço de fora para dentro, projeto entrando, câncer saindo, para que você não tenha dúvida que é assim que a gente tem que estudar, a gente tem que gravar todos os sentidos, tá? Para que nós possamos ter o completo conhecimento dessas informações aqui, tá? Então eu podia só falar os nomes para vocês, né? Podia só falar, ó, as membranas são dura mater, aracnoide, pia mater, de fora para dentro, né? E os espaços são epidural, extradural, subaracnoide, né? E subpial ali. Só que eu estou mostrando e exemplificando para facilitar
para vocês, tá? Então esse é meu objetivo aí, ok? Então eu já falei para vocês sobre os espaços, já falei para vocês sobre as membranas, falei conceito, definição, né? Sinônimos aí, já foi praticamente 45 minutos só nisso aqui, né? E eu não falei do LCR ainda. Para vocês verem, pessoal, que é muita informação. E isso aqui é uma aula de anatomia básica, tá? Se a gente fosse pegar neurologia aprofundado, vocês iam ver que é coisa violenta, tá? Então vamos lá, eu vou finalizar aqui com o LCR. Então, o que é o LCR, pessoal? O LCR, que é a sinonímia ali, né? O LCR é um líquido chamado de líquido cérebro-espinhal, ou espinal, tá? Então, vocês podem achar esse termo, líquido cérebro-espinhal. Líquido cérebro-espinal, tá? Porém, pessoal, o termo também muito usado, LCR, né, que é o significado disso, significa líquor céfalo-raquidiano, tá? Líquor céfalo-raquidiano. Líquor céfalo-raquidiano, tá? Professor, por que líquor? Líquor significa líquido, tá? Então é um líquido. Céfalo vem de cabeça, tá? Ou seja, um líquido que circula na cabeça. Raquidiano. Raquidiano é um canal chamado canal ráqueo, tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, isso aqui é uma vértebra. Aqui existe, ó, esse buraco onde está a vértebra chama-se canal ráqueo, tá? Então, raquidiano é que circula no canal ráqueo, tá? Então, a nomenclatura é essa. Líquido que circula no céfalo, na cabeça, e no ráqueo, canal ráqueo, que é o raquidiano, né, que é a coluna, tá? Então, o líquido que circula na cabeça e na coluna, tá? Isso seria o significado de líquor céfalo-raquidiano, tá? Que nome bonito, né? Chamar alguém de líquor céfalo-raquidiano, tá? Eu sei que às vezes você vai tentar falar em casa, você já se embanana. Aqui embaixo, onde está escrito aqui, ó. Ok? Pessoal, esse líquido que circula na cabeça e na coluna, talvez vocês já ouviram falar, ráqueo, já ouviu falar cirurgia raquidiana, a cirurgia, anestesia raquidiana, perdão. A anestesia raquidiana é aquela anestesia que vai na coluna, tá, pessoal? Então, é o mesmo nome aí, para vocês se situarem aí, tá? Então, aonde que se localiza, pessoal, o LCR, tá? Ah, você já acabou de falar, ele se localiza na cabeça e na coluna. Sim, mas em que lugar da cabeça e da coluna? Olha só, então vamos voltar aqui na imagem, tá? Então, o LCR, pessoal, ou líquido cérebro-espinhal, o nome mais atual, né, mais correto de se falar hoje é líquido cérebro-espinhal, porque ele circula no cérebro e, né, final na medula espinal. Então, esse líquido, ele vai circular nesses espaços aqui, ó. Esses espaços, né, que tem, olha só, pensa comigo, esse espaço está entre a aracnoide e a pia mater. Como é que é o nome desse espaço? Abaixo da aracnoide, espaço ou subaracnoide. Então tá aqui o asterisco que eu tinha pedido para vocês anotarem, tá? Então o LCR ele circula na onde, pessoal? Ele circula entre as meninges, né? Qual meninge? Entre a aracnoide e a pia mater. Ele circula ali. Professor, mas é só aqui que eu encontro esse líquido? Não, pessoal. Esse líquido, ele está localizado entre, né, vocês podem colocar assim, localização, né? Localização no espaço subaracnoide, né? Lembra que o espaço subaracnoide, ele vai existir tanto na cabeça, não é isso? No encéfalo, quanto na medula. Então, vocês podem anotar aí, localização do LCR no espaço subaracnoide, né? Do encéfalo e da medula espinal. E também, pessoal, ele está localizado aqui no cérebro, em espaços que nós temos, que nós vamos falar futuramente aí, tá? Eu vou falar depois, vou até avançar aqui para mostrar para vocês, ó. Então, observem aqui, ó. Aqui, ó, nós temos os espaços, tá?
esse espaço são chamados, deixa eu ver se eu acho uma imagem melhor aqui dele. Esses aqui, ó, esses espaços aqui, ó, são chamados de ventrículos, tá? Então, professor, achei que ventrículo só tinha no coração. Não, aqui também tem, tá? Aqui no cérebro, nós temos ventrículos, tá? O que é ventrículo? É uma cavidade, um buraco, tá? Então, aqui no encéfalo, nós temos buracos em que o líquido também circula, tá? Então, olha só, o LCR, que é o líquor cefalorraquidiano, ou cérebro espinhal, ele se localiza, como vocês já notaram, no espaço subaracnoide do encéfalo, ou seja, aqui na parte de fora, tá, pessoal? Do encéfalo e da medula espinhal. Então, ele se localiza aqui, ó, nessa região superficial do encéfalo e da medula espinhal. Só que ele também se localiza, tá, na parte interna, tá? Na verdade, aqui nos sulcos também, tá? Porque o sulcus está na superfície, né? Então, na parte interna existem cavidades, chamados de ventrículos. Então, ele também se localiza nos ventrículos cerebrais, que são esses caras aqui, tá? Então, vocês podem anotar isso aí por gentileza, tá? Localização, já falei, repeti várias vezes. Tá com dúvida? Volta um pouco aí e assiste de novo, tá? Então, a origem, pessoal. O que é a origem? Da onde que vem? Esse líquido é produzido aonde? Pessoal, nós temos um grupo de células, tá, que são células neuróglias, né, células auxiliares, chamada de células ependimárias, tá? As células ependimárias, pessoal, elas estão localizadas, tá, na região do cérebro, mas mais precisamente, tá, no assoalho do primeiro e do segundo ventrículo, no teto do terceiro e quarto ventrículo, tá? Na parte de cima do terceiro e quarto ventrículo e ali na região do quarto ventrículo aqui, tá? Professor, está muito confuso para mim. O que eu anoto? Origem, células ependimárias. Ponto. Só isso. Esse complemento que eu estou falando para vocês, se você quiser anotar, é o assoalho, na parte de baixo do primeiro e do segundo ventrículo, que é esse cara aqui em cima, ó, esses dois grandes aqui, é o primeiro e segundo. Então, tá vendo na ponta do mouse essa parte escurinha aqui, ó? Isso aqui é o assoalho, é a base do segundo ventrículo. Aí ele está localizado no teto do terceiro e quarto, tá? O teto é a parte de cima do terceiro e do quarto ventrículo. E aqui também no quarto ventrículo, tá? Então ele está localizado assoalho do primeiro e segundo, teto do terceiro e quarto ventrículo e no quarto ventrículo aí, tá? Professor, precisa anotar isso? Não, você precisa anotar que ele é produzido, né, pelas células ependimárias, tá? O que acontece, pessoal? Anota aí. As células ependimárias, que são células da glia, né, neuróglia, elas vão se unir. O conjunto dessas células ependimárias vai formar uma estrutura chamada de plexo coroide, tá? Plexo coroide. Então, vou mostrar para vocês aqui, que dá para ver melhor, ó. Então, observem aqui, pessoal, ó. Aqui eu tenho o buraco, né, mais escurinho aqui, né? Então, observe aqui, ó, eu tenho um assoalho, né, do primeiro e do segundo, que esses dois, um do lado do outro. Então, aqui está o plexo coroide, formado por várias células ependimárias. Então, as células ependimárias formou o plexo coroide. O que faz o plexo coroide e as células ependimárias? Produz o LCR, ok? Produz o LCR. Tá? E joga nesse espaço. Então, ele está sendo produzido e está sendo lançado nesse espaço aqui. Esse espaço vai sendo enchido e o líquido vai descendo. Tá? Ele vai descendo por um lado e vai subindo pelo outro aqui, pelos espaços. Aqui na base, aqui é o primeiro e segundo ventrículo. Aqui no corpo caloso, que é esse carinha aqui, ó, abaixo dele aqui, isso aqui é o terceiro ventrículo. Então, aqui no terceiro ventrículo, nós temos também, né, um plexo coroide. Por isso que eu falei, assoalho do primeiro e segundo e teto, né, do terceiro ventrículo, tá? Terceiro e quarto ventrículo que eu vou mostrar para vocês, tá? E aqui, ó, eu tenho o quarto ventrículo, ó, que é esse espaço. Lembra que ventrículos são espaços. Então aqui eu tenho um espaço, que é o primeiro e segundo. Aqui eu tenho um outro espaço, que é o terceiro.
E aqui eu tenho um outro espaço que é o quarto ventrículo. Então, o que eu quero mostrar aqui, pessoal? Que aqui eu tenho ó, plexo coroide produzindo LCR. Aqui eu tenho plexo coroide produzindo LCR. E aqui eu tenho plexo coroide produzindo LCR. Então o LCR ele é produzido pelas células ependimárias que vão formar o plexo coroide. E esse líquido é produzido nos ventrículos e ele vai sendo circulado, tá vendo? Ó, a setinha? Pelo espaço subaracnoide. Então ele é produzido dos ventrículos, ele vai enchendo os ventrículos e vai indo para os plexos, vai indo para o espaço subaracnoide e vai circulando por todo o corpo aqui, tá? No decorrer, pessoal, desse trajeto, esse LCR ele está passando pelas células nervosas e ele vai atuar, pessoal, ajudando a recolher algumas substâncias, né, produzidas, tá? Ele vai circulando pelo corpo e durante, pelo encéfalo ali, pela medula espinhal, ele vai recolhendo determinadas substâncias, tá? E essas substâncias são recolhidas, pessoal, através, né, de estruturas granulares, tá, pessoal? Essas estruturas granulares aqui, ó, que são as granulações aracnoides, tá? Vai sendo recolhido e o corpo vai absorvendo através do sistema venoso ali, né? Ele vai absorvendo esse líquido e o corpo vai produzindo mais. Então, existe, pessoal, existe uma reaproveitamento desse líquido e o corpo vai sintetizando mais. Então, à medida que nós vamos produzindo, nós vamos recolhendo e vamos filtrando essas substâncias que talvez as células nervosas vão liberando aí, tá? Então, as células granulares ali que estão localizadas durante o caminho, né, do espaço subaracnoide, vão fazendo a coleta desse líquido e o corpo aqui vai produzindo mais. Então, é assim que vai funcionar o sistema de produção, né, circulação e reabsorção, tá? Ok? Aqui os ventrículos laterais, tal, vai produzir o terceiro ventrículo, né? E o quarto ali vai produzir o LCR. E ele vai ser reabsorvido, né? Nessas aberturas, né? Na medula espinhal e também no cérebro ali, tá? Através dos grânulos que eu falei para vocês, tá? Quais são as funções, pessoal? Para que serve o LCR? O LCR tem por função amortecimento, né? Como eu já tinha falado lá atrás sobre a meninge, né? Ele participa da amortecimento. Cara, o nosso encéfalo, pessoal, ele fica flutuando na nossa cabeça. Eu não sei se vocês já sentiram, quando você às vezes está com uma dor de cabeça, principalmente, talvez a pressão intracraniana está grande, você produziu bastante LCR, talvez, né? E você mexe a cabeça, você sente que o encéfalo está solto lá dentro. Ele começa a bater no crânio, de um lado para o outro. É mais ou menos isso, pessoal. O LCR, ele vai fazer com que o nosso encéfalo, a nossa massa, fique leve. Quando você já tentou pegar alguém no colo aqui fora e já tentou pegar alguém no colo dentro da água, por que na água fica mais leve? Porque a densidade daquela massa diminui, né? Com relação ao meio líquido. Então, é mais ou menos isso que acontece. Para a nossa massa encefálica não ficar sendo comprimida, imagina só, pessoal, nós iríamos ter a base do encéfalo, onde está o peso em cima ali da outra massa, ficaria fazendo com que aquela parte de baixo ali ficasse com calo, né? Ficasse com a pressão maior. Então, como é que o corpo diminuiu isso? Ele encheu de líquido ali. Então, como o líquido ele está ocupando o nosso encéfalo e o encéfalo está mergulhado em um líquido, né? Faz com que o encéfalo fique com a densidade de peso menor. Então, isso vai diminuir o peso ali. Então olha que ciência muito bacana que Deus fez com nós aí, né? Então, ele atua como função amortecimento de impacto, tá? Quando você der um cascudo, esse líquido vai diminuir a pressão que vai para as outras regiões ali, tá? Ok? A outra função, pessoal, acredita-se, eu já vi em algum autor falando, que o LCR também pode atuar como um antimicrobiano. Então, que ele contém
determinadas substâncias que podem matar, né, destruir alguns micróbios aí, algumas substâncias que porventura tentarem chegar no encéfalo, vai ter que passar por ele, então acaba sendo destruído, tá? Inclusive, pessoal, eu poderia ter colocado aqui, né, qual que seria as características do líquido, né? Eu não escrevi, né? Vou colocar aqui para ficar mais bonito. Ó, esse líquido, pessoal, ele tem uma aparência, tá? Ele tem uma aparência clara, tá? Então ele tem uma cor. Ele é incolor, né? Melhor dizendo, ele é incolor, parece uma água, né? Incolor, ele é um líquido, pessoal, que é transparente, né? Ele é um líquido viscoso, tá? Então seria as características que eu estou falando. Um líquido transparente e viscoso, né? Incolor. E esse líquido, pessoal, esse é o natural, tá? Cor normal, uma pessoa bem de saúde. E pode acontecer de uma pessoa ter uma infecção nas meninges, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar no termo meningite, tá? Meningite vem de meningo mais ite. Ite, inflamação. Meningo, meninge. Então, a meningite é uma inflamação nas meninges, tá? Então, nesse caso da imagem aqui, ó, foi feito, o indivíduo está deitado, né, de lado, e aqui foi feito uma coleta, né? Na verdade, mentira, aqui não está deitado não. Ele está sentado, né? Então foi feita uma coleta, né, na coluna aqui, ó, com agulha, e está sendo colhido o LCR. Então, olha só a especificação que o médico tem que fazer, né, o anestesiologista. Ele tem que perfurar, pessoal, as meninges, né? Ele tem que perfurar a dura mater, a aracnoide, e ele tem que deixar a agulha aqui, ó. Ele não pode passar nem na pia mater e nem antes na dura mater, nem no espaço subdural. Ele tem que trazer a agulha até o espaço subaracnoide. Por quê, professor? Porque o líquido está aqui no espaço subaracnoide. Então é aqui que ele vai fazer a coleta desse líquido, tá? Então ele vai puxar esse líquido aqui do espaço subaracnoide, tá? E aí esse líquido, ó, nesse caso, está sendo colhido, né? Aqui no tubo, né, para poder fazer a análise de qual micro-organismo que está aqui, tá? Isso aqui é chamado de licor cultura. Então você vai fazer uma cultura para saber qual bactéria, se é fungo, o que é que chegou ali, tá? Qual micro-organismo. E percebam, quando o indivíduo está com a meningite, pessoal, né, ou às vezes o indivíduo pode estar com uma lesão na coluna, um trauma, chama de trauma raquimedular, né, uma queda de moto, uma pancada nas costas, né, uma queda de altura, de nível, ele pode ter presença de sangue aqui também, tá? Então o líquido que deveria ser incolor, ele pode ficar amarelado, purulento, pela presença de determinadas substâncias, como eu disse para vocês, tá? Aí, essa situação, a inflamação das meninges, que é a meningite, né, ela por ser uma barreira do encéfalo estar contaminada, pode acontecer do cara ter uma contaminação na medula e também no encéfalo, né? Aí pode ter vários problemas neurológicos que não cabe. Eu podia dar uma aula para vocês agora sobre a meningite, mas não é meu foco aqui não, tá? Mas se vocês tiverem curiosidade, dê uma pesquisada aí, tá ok? Então, a licor cultura, né, vai mostrar qual é o tipo de agente infeccioso que chegou até ali, tá? As funções, eu já comentei com vocês, né? Tem função de amortecimento de impacto, tá? Falei que também tem como função atuar como microbiótico, né? Um microbicida, né? Matar ali determinados micróbios aí, tá? E como eu disse para vocês também, anteriormente, ele atua no controle da pressão, tá? Talvez você conhece alguém, ou até você, mulher, já passou por um procedimento. Nesse caso aqui, o médico introduziu o catéter e está puxando, né? Está colhendo o líquor. Na anestesia raquidiana, pessoal, você introduz o medicamento lá dentro. Aqui você está tirando. Na cirurgia lá, na anestesia, você coloca o fármaco lá dentro. Então você joga o medicamento lá dentro, no espaço subaracnoide,
ele vai causar a analgesia, tá? A analgesia ali daquela região. Então, a posição coloca a pessoa sentada para fazer o procedimento cirúrgico, né? Anestésico, e depois a pessoa vai estar deitada, o líquido vai se acumular na região da abdominal e perna ali, a pessoa não vai sentir dor durante o procedimento cirúrgico ali, tá ok? Eu acho que era isso que eu tinha para falar, tá? Eu comentei com vocês aí, se talvez você fez alguma cirurgia e fez esse procedimento, anestesia raquidiana, e às vezes fala assim para a pessoa, não levanta não, se levantar você vai ter dor de cabeça. Por quê, pessoal? Porque como foi introduzido um fármaco aqui, é necessário, né, que a cabeça fique mais alta, né? Que a posição da cabeça, na verdade, fique daquele jeito ali, deitado, não é para levantar a cabeça, né? Melhor dizendo, para manter, para que o corpo possa reabsorver. Lembra daqueles grânulos ali de reabsorver o LCR? Esses grânulos possam reabsorver o fármaco. Se a pessoa tem uma movimentação, levanta, o que ela pode ter, pessoal? Ela pode ter um aumento da pressão desse líquido aqui, e você aumentando a pressão aqui, em outras palavras, você levantou a cabeça, você aumenta a pressão no espaço subaracnoide, esse líquido que está aqui embaixo, ele vai ser comprimido e vai subir. Então, você pode ter um distúrbio da quantidade de líquido. Quando você levanta a cabeça, ele desce da cabeça, né, porque a cabeça vai estar mais alta, ele desce para a coluna, né, para a medula espinhal. Ele descendo para a medula espinhal, ele vai causar uma compressão maior aqui. Como a cabeça vai diminuir a pressão pela presença do líquido, nós vamos ter uma quantidade de estimulantes ali nervosos, de dor maior. Então a pessoa vai ter a dor de cabeça por você ter um desequilíbrio na quantidade de líquido que deveria ter aqui, esse líquido acabar se localizando em uma grande parte, né, uma parte um pouco maior aí na coluna aí. Então por isso que acontece a dor de cabeça e a pessoa tem que se manter naquela posição ali, tá? Então aqui mais uma vez, ó, fazendo a introdução ou absorção, né, do LCR, tá? Percebam que ele se coloca nos discos, né, vertebrais, né? Então entre as vértebras, né? Perdão, nada a ver. No espaço que tem aqui filamentar. O disco está desse lado aqui, tá? Falei errado. Eu acho que deu para vocês entender, pessoal. Eu acho que eu comentei as principais coisas. Vocês veem que é muita coisa, né? Já foi 1 hora e pouco só falando sobre isso, tá? Então, a organização embrionária das células, tá? Aqui eu queria só mostrar para vocês que existem, lá na fase embrionária, quando nós estamos formando o indivíduo, né? Nós temos a primeira fase lá, que é a fase em que o óvulo encontra com o espermatozoide. Talvez vocês já viram isso em embriologia. Quando o espermatozoide se liga ao óvulo, ele forma o zigoto, né? Então, o zigoto, pessoal, ele vai acontecer mitose e meiose ali, né? Para poder equalizar a questão dos cromossomos. E aí nós vamos ter as células primordiais, né? As células ou folhetos embrionários, tá? O que são esses folhetos embrionários? São 3 tipos de camadas de células que vão dar origem a todas as outras células do corpo. Então, esses 3 tipos de células ou de camadas vão gerar todos os outros tipos, tá? Então, quais são elas aí, pessoal? Nós temos aí a endoderme, tá ok? A ectoderme, ok? A endoderme, a ectoderme, né? E nós temos aí também a estrutura chamada, pessoal, de mesoderme. Então, são as 3, tá? Ok? A placa neural, pessoal, a placa neural é a estrutura que vai envolver e vai migrar para a formação do tubo neural, tá? Então, se vocês perceber aqui, ó, né, a ectoderme, ela vai dar origem a estruturas mais externas da pele, pelos ali, tá? A endoderme, pessoal, ela vai dar origem a estruturas mais internas, tá? E a mesoderme, as estruturas médias ali, vísceras e etc, tá? O que é importante aqui, eu não quero dar aula de embriologia, né? Porque eu acredito que eu não tenho essa capacidade ainda, mas para que vocês saibam que
por volta da terceira a quarta semana, pessoal, nós vamos ter uma formação do nosso tubo neural, tá? E esse tubo neural, ele vai ser formado a partir da placa neural, tá? Da placa neural. E essa placa neural, ela vai formar uma gota aqui, ó, chamada goteira neural. Essa goteira vai se fechar e depois vai se isolar internamente aqui, ó. Tá? Essa estrutura chamada de tubo neural é o que vai formar as nossas vesículas embrionárias, tá? Ou seja, o que eu quero falar aqui para vocês, pessoal? Eu quero falar que a estrutura, né, o tubo neural, que é formado, pessoal, a partir da placa neural, são estruturas que são folhetos que vão formar o nosso encéfalo e a nossa medula. Então, se eu perguntasse para vocês, da onde que vem o encéfalo? É um tipo de célula embrionária formada lá no início, nos primeiros folhetos, que pela terceira e quarta semana ele vai formar o nosso tubo neural. Esse tubo neural, pessoal, nada mais é a origem celular que vai formar tanto o encéfalo quanto a medula espinhal. Então, vai ser formada a partir dessas estruturas aí, tá? Ok? Então é isso que eu queria falar com vocês aqui, tá? Então chegamos nas vesículas embrionárias ou vesículas primordiais, tá? As vesículas embrionárias ou vesículas primordiais, elas são formadas através do tubo neural, da placa neural ali, né? Então, como nós podemos visualizar aqui, ó, por volta do 20º dia, né? Que é a fase embrionária. Aí, às vezes, o aluno fala assim, professor, por que embrionária? Cara, vocês tinham que saber o que é. O que é embrião, o que é ovo, né? E o que é feto, tá? Então, o ovo normalmente é considerado a partir da fecundação, formação do zigoto, até 15 dias. Depende da literatura, 14, 15 dias, 16 dias. Tá? Então, vamos colocar até 15 dias. De 15 dias, né? A partir do 15 dias, pessoal, até o segundo mês, tá? Nós chamamos aí de embrião, tá, pessoal? Então, fase embrionária. Eu sei que se pegar um livro, talvez eu já vi mesmo falar 3 meses. Então, é uma briga que não é eu que vou resolver. Mas, então, até os 15 dias. Ovo, de 15 dias ao segundo mês, e dependendo do livro até o terceiro, né? Mas que a maioria é segundo mês, chama-se embrião. Então, a partir do segundo mês até o nono, nós chamamos de quê? Nós chamamos de feto. Então, o ovo, o embrião e o feto. Então, professor, por que organização embrionária? Porque está nessa fase a partir depois dos 15 dias. Então, aqui está, no 20º dia, que como eu disse para vocês, na terceira, quarta semana, né? Se você fizer as contas aí, você vai ver que é próximo ao 20º dia. Tem gente com um pouquinho mais, mas é isso aí a média, tá? Nós vamos formar a placa neural. A placa neural vai se distribuir, vai formar a goteira que eu falei para vocês e forma o tubo neural. O tubo neural, pessoal, ele vai dar origem, por volta do 30º dia, às bases, às estruturas básicas que vão formar o nosso encéfalo e medula espinhal, ou seja, o nosso sistema nervoso central, tá? Lógico que depois vai formar o periférico também. Então, o que eu queria que vocês gravassem, que as vesículas primordiais, que também são chamadas de vesículas embrionárias, elas vão começar a se formar a partir do 20º dia, tá? O que vai ser formado? A partir da placa neural ali, pessoal, lembra? E depois a gente vai chegar ali por volta do 30º dia e o tubo neural formado vai dar origem a 3 principais estruturas, tá? Então, esses nomes, pessoal, eu já vou passar para vocês aqui no slide, mas eu queria mostrar para vocês aqui. Ó, essas 3 estruturas básicas são isso aqui, ó, o prosencéfalo, o mesencéfalo
e o rombencéfalo, ok? Prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. Fica tranquilo que eu já vou deixar esse slide aqui, que está tudo escritinho para você, tá? Então, deixa eu explicar e eu vou chegar nesse slide aqui. Se você quiser agora pausar e já anotar antes de eu explicar, mas depois eu vou passar por ele novamente aqui, tá? Então, se você quiser, pausa e já anota ali, tá? Então, o que eu estava falando para vocês. O tubo neural, ele vai dar origem a essas três estruturas básicas, que é o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo, tá? Prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. E o resto, pessoal, do tubo neural, que a gente chama de medula primitiva, é o que vai virar, depois vai formar a medula espinhal, tá? Então, nós estamos evoluindo para formar o sistema nervoso central primeiro aqui, tá? Então, nós chegamos nessa fase aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, tá? PMR, Polícia Militar Rodoviária, né? Prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, né? O PMR. E o restante, o número 4, que é essa caudona aqui, ó, esse rabinho. Isso aqui é a medula primitiva, o que vai virar a medula espinhal posteriormente. Beleza? E aí, pessoal, nós vamos evoluir para essa parte aqui, ó. O que vai acontecer? Ó, 1, prosencéfalo. 2, mesencéfalo. 3, rombencéfalo. O 1, que é o prosencéfalo, ele vai crescer e vai se dividir em duas partes. Então, olha só, o 1 vai formar o 4 e o 5, tá ok? Então, o 1 vai formar o prosencéfalo, vai formar o telencéfalo e o diencéfalo, tá ok? O prosencéfalo vai formar o telencéfalo e o diencéfalo. Ah, professor, estou confundindo, os nomes estão aqui, criatura. Depois você vai pegar ou você pausa antes de ficar sofrendo aí na sua cabeça. Então, o prosencéfalo forma o telencéfalo e o diencéfalo, o que eu já falei. Então, tá aqui, ó, 1 formou prosencéfalo, que é o prosencéfalo formou o telencéfalo e o, né, diencéfalo. Então, o que eu quero dizer aqui? Que o prosencéfalo, que é esse cara aqui, e esse mesmo cara aqui, ele vai crescer e vai se dividir formando duas outras partes. O prosencéfalo cresce e se divide formando duas. Que é o quê? Telencéfalo e diencéfalo. Beleza? O mesencéfalo, pessoal, o que vai fazer? O mesencéfalo, ele vai crescer e não vai se dividir. Então, o 2, que é o mesencéfalo, vai crescer e vai continuar sendo a mesma coisa, não vai se dividir, só vai aumentar o seu tamanho, a sua estrutura. Então, o 2, que é o mesencéfalo, vai crescer e vai continuar sendo, nesse caso, o 6, que é o mesencéfalo. Então, só vai crescer, não vai se dividir. Então, aqui, ó, mesencéfalo não se divide, continua sendo mesencéfalo. O 3, pessoal, que é o rombencéfalo, tá? Rombencéfalo. Olha só, às vezes o aluno fica desesperado e por um motivo bobo. Porque se você pegar essa palavra para ver, você vai ver que ó, só tem aqui pros, aqui mes, aqui rombe, né? Rombe. Então, o resto é tudo encéfalo, encéfalo, encéfalo. Então, é mes, encéfalo, pros, encéfalo, rom, bencéfalo. Então, o que está mudando, de, encéfalo, né? Telen, encéfalo. Então, o encéfalo acrescido a poucas palavras aí, tá? Então, o rombencéfalo, ele vai crescer e vai se dividir, tá? Ok? Ele vai crescer e vai se dividir formando duas outras estruturas, que é o metencéfalo e o mielencéfalo, tá? Metencéfalo e mielencéfalo. Então, o 3, que é o rombencéfalo, vai crescer e vai formar o 7, que é o metencéfalo, e o 8, que é o mielencéfalo. Metencéfalo, 7 e o 8, mielencéfalo, ok? São as estruturas formadas a partir do rombencéfalo, tá? Beleza? Então, mais uma vez na outra imagem aqui, tá? Então, o prosencéfalo está em azul, o mesencéfalo está em laranjado aqui, um amarelo mais claro, né? Sei lá, um laranjado para mim. O mesencéfalo
o rombencéfalo está numa coloração mais rosinha aqui, mais um vermelho ali, né? Mais ou menos. E o restante aqui é a medula primitiva, tá? Então, em azul, o prosencéfalo, o que ele fez? Cresceu e se dividiu. Formou quem? Em cima, telencéfalo e mais embaixo, diencéfalo. Beleza? O mesencéfalo cresceu e não se dividiu, continuou sendo o mesencéfalo, tá? O rombencéfalo, pessoal, cresceu e se dividiu, formou mais em cima o metencéfalo e mais embaixo o mielencéfalo. E o restante continua sendo a medula primitiva aqui, tá? Aí vamos lá, continuar o que eu não falei ainda. O telencéfalo e o diencéfalo, pessoal, eles vão continuar crescendo e vão formar os dois hemisférios cerebrais, os dois lados do cérebro, tá? Cérebro do lado direito e cérebro do lado esquerdo. Então, o que eu anoto aqui, professor? Que o telencéfalo mais o diencéfalo, eles vão crescer e vão formar, né, os hemisférios cerebrais, tá? O lado direito e o lado esquerdo. Na prática, ele vai formar o que nós chamamos, os dois juntos, né, vão formar o que nós chamamos de cérebro, tá? Então, o telencéfalo e o diencéfalo vai formar o cérebro, tá ok? Que é esse cara grandão aqui, ó. Beleza? Em azul, tá, pessoal? Em azul. Lembra que é a continuação das cores aqui, ó. O metencéfalo, deixa eu beber uma aguinha aqui. O mesencéfalo, pessoal, ele cresceu e não se dividiu, continuou sendo mesencéfalo. E agora, mais uma vez, ele vai crescer e não vai se dividir. Ele vai se desenvolver, né, crescer mais e vai continuar sendo o mesencéfalo. O que é importante de vocês anotarem, tá, pessoal? Que o mesencéfalo, ele vai formar parte, né? Ele vai compor uma parte do que nós chamamos de tronco encefálico, tá? O tronco encefálico é tudo isso aqui, ó. Toda essa parada aqui, ó. Toda essa parada aqui, ó. Então, o tronco encefálico, ele é formado também pelo mesencéfalo. Então, o que eu quero que vocês anotem? Que o mesencéfalo, ele continua crescendo, não se divide, porém, ele vai compor, ele vai ajudar a formar o tronco encefálico. Beleza? Que é esse cara aqui, ó. Tronco encefálico, tá? Formado com a junção de várias estruturas. E o mesencéfalo é uma delas, tá? O metencéfalo, pessoal, e o mielencéfalo foi formado a partir do rombencéfalo, não é isso? Então, o rombencéfalo cresceu e se dividiu, formou o metencéfalo e mais embaixo o mielencéfalo. O metencéfalo, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai crescer, né? E vai formar duas estruturas, que é a ponte e o cerebelo, tá? Então, ele vai formar a ponte e o cerebelo. Então, observe que esse cara do meio, o metencéfalo, ele cresce e ele vai formar, pessoal, ele vai compor, né? Ele vai formar a ponte, que é essa parte aqui, ó, e o cerebelo, tá? A ponte, pessoal, vai junto com o mesencéfalo formar o tronco encefálico. Então, a ponte faz parte do tronco encefálico, tá? Junto com o mesencéfalo também. E o cerebelo é uma estrutura, né, que não faz parte do tronco encefálico, mas é importante para o nosso corpo aí, tá ok? O mielencéfalo, pessoal, ele vai crescer e vai virar uma outra estrutura, tá? Ok? O mielencéfalo vai se desenvolver e vai formar esse cara aqui chamado bulbo, tá? Bulbo. Então, mais uma vez, o metencéfalo cresce e se divide formando duas estruturas, que é a ponte e o cerebelo, né? O PC, Polícia Civil. E o mielencéfalo, ele vai crescer e virar uma outra coisa, que é chamada de bulbo. Olha só, mesencéfalo, a ponte e o bulbo vai formar o tronco encefálico. Então, o tronco encefálico é formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo o bulbo, tá? Vão formar, os três vão formar, ó, mesencéfalo, ponte e bulbo vai formar o tronco encefálico. O restante, pessoal, da medula aqui, primitiva, né, cresceu, ele vai virar a medula espinal, tá?
Então ele vai formar o que nós chamamos de medula espinhal. Tá ok? Então o que nós falamos aqui? Nós falamos que as vesículas embrionárias ou vesículas primordiais que vão formar, tudo isso aqui é a origem do sistema nervoso central. Da onde que vem o sistema nervoso central? Vem a partir da placa neural, do folheto neural, tá? Então ele vai formar uma estrutura, pessoal, a partir da placa neural lá, que eu mostrei para vocês, tá? Então aquela placa neural, ela vai formar, né, a nossa estrutura que nós chamamos aí de vesícula embrionária, a origem, né, embrionária aí, ok? Quais são as básicas principais? Prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, tá? O restante é medula primitiva. O prosencéfalo cresce e se divide, formando o telencéfalo e o dielencéfalo. Lembra que o telencéfalo e o diencéfalo vai formar os hemisférios cerebrais, né? Vai formar os hemisférios cerebrais direito e esquerdo, que nós chamamos de cérebro, tá? O mesencéfalo cresce e não se divide, depois cresce de novo e compõe, vai ajudar a formar o tronco encefálico. O rombencéfalo, ele vai crescer e vai se dividir em outras duas estruturas, que é o metencéfalo e o mielencéfalo, tá? O metencéfalo, pessoal, ele cresce e se divide em duas outras estruturas, que são a ponte, que vai compor o tronco encefálico, né? E o cerebelo, tá? Então, o metencéfalo forma a ponte e cerebelo. E o mielencéfalo, pessoal, ele vai crescer e vai se dividir. Perdão, ele vai crescer e não vai se dividir, formando uma outra estrutura chamada de bulbo. O bulbo vai compor também o tronco encefálico, tá? Dessa forma, nós temos aí as estruturas que vão ter como base, né, a formação do nosso sistema nervoso central. Lembra que a medula primitiva aqui, ó, vai virar medula espinal, né? Ok? E assim nós formamos o sistema nervoso central. Sabemos de onde que ele veio e como que ele foi formado, ok? Na próxima aula, pessoal, eu vou continuar a partir desse ponto aqui, que são os ventrículos e as suas comunicações, tá? Os ventrículos cerebrais, tá? Que eu já comentei algumas coisinhas aí. Vou dar mais alguns detalhes para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, que eu estou à disposição, tá? Mais uma vez, se tiver dúvida, assiste a aula novamente, tá? Essa aula eu estou disponibilizando também lá no YouTube, tá? No canal lá Anatomista com Ederson Witz, tá? Vocês podem estar fazendo pergunta, que eu estou à disposição aí, tá? No grupo, lá no site, onde vocês quiserem aí. Não deixem de perguntar, tá, pessoal? Muito obrigado por vocês ficarem até aqui assistindo a aula. Deus abençoe vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu? Fui!